Olá, queridões e queridonas. Hoje vamos falar sobre proteção aos filhos. Se esse assunto te interessa, fica até o fim do vídeo, que a gente vai falar sobre a arte de criar filhos fortes. Nós, pais e mães, sempre queremos o melhor para o nosso filho. Sempre queremos que ele seja feliz, que ele não passe trabalho, que ele não sofra. E muitas vezes nessa caminhada nós acabamos criando os nossos filhos pessoas fracas. Por quê? Porque a gente sempre fala, o que fortalece as pessoas é elas passarem por cima das suas dificuldades, elas resolverem os seus problemas. Se eu resolvo os problemas do meu filho, se eu resolvo todas as questões que eles precisam resolver, eles vão acabar se tornando dependentes de nós. Então, para que eles cresçam e se tornem pessoas autossuficientes e que conseguem resolver a sua vida e que têm uma saúde mental e que têm uma saúde profissional e uma saúde financeira, nós precisamos ensiná-los a passar por cima das dificuldades e não passar pelas dificuldades por eles. Quando as minhas filhas terminaram o primeiro grau, eu e o pai delas, nós determinamos que elas iriam para uma escola profissionalizante numa cidade aqui perto. Tem uma prova seletiva para entrar na escola e entrando na escola, é uma escola que exige muito. Sempre tinha muitos trabalhos, sempre tinha muitas provas e era bem difícil. E eu lembro que nós sempre pensamos, nós queríamos que as nossas filhas tivessem uma vida profissional e financeira melhor que a nossa. Ele era um vendedor que não tinha a 7ª série completa e eu era uma professora que não fiz a faculdade porque engravidei muito cedo. E então a nossa vida era uma vida difícil. A gente estava sempre contando ali os nossos trocados, né? E não era fácil também com 2 filhas de conseguirmos criá-las e dar tudo que elas precisavam, porque aí entra o vestuário, entra a alimentação, entra a dentista, entra, né? Então a gente sabia que a gente precisava dar para elas as ferramentas para que elas tivessem uma vida melhor que a nossa. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma empresa que o lema dela é: não dê o peixe, ensine a pescar. E foi o que nós pensamos. E resolvemos ensiná-las a pescar. Colocando elas nessa escola, elas passaram muito trabalho. Eu lembro que final de semana elas ficavam chateadas e falavam: ai mãe, tá todo mundo se divertindo, as amiguinhas estão todas na festa, no shopping e a gente tem que ficar em casa estudando. E eu, sinceramente, muitas vezes tinha muita pena delas. Isso era uma realidade, era muito difícil. O que eu fazia? Eu fazia companhia para elas, eu fazia lanchinhos com carinhas felizes para animar elas. Às vezes elas estavam tristes, aí elas viam, fazia bolachinha com carinha, com um sorrisinho, fazia com ketchup, e elas diziam: ai mãe, só tu mesmo. Né? Era a maneira que eu tinha de dizer para elas que eu estava ali presente e que isso ia passar. A escola eram 4 anos e meio. Então, no último semestre era o estágio. E aí as duas tiveram a sorte de conseguir estágio em empresas em que elas trabalhavam por turno. E aí elas levantavam às 4h30 da manhã, iam trabalhar cedo, chegavam em casa no meio da tarde e tomavam banho, comiam uma coisa e iam para a faculdade. E aí chegavam, tipo, 10h30, 11 horas da noite, de manhã no outro dia, levantavam às 4h30 da manhã e iam de novo. Era uma rotina pesada. E o que eu fazia, eu esperava elas quando elas chegavam da faculdade, com um lanchinho, e eu levantava com elas de manhã para fazer, na época se fazia o Nescau, para fazer o Nescau, para fazer o café, para dizer para elas que elas não estavam sozinhas. Mas eu deixava elas passarem por esta fase.
Eu podia ter dito, ai, essa escola é muito difícil, as gurias estão sofrendo muito. E podia ter tirado elas dessa escola e dizer, não, vamos achar uma escola mais fácil, tá muito difícil, tem que levantar de madrugada, né? Porque a escola também era numa outra cidade, então eu tinha que levantar muito cedo de manhã também, né? Para ir para a escola. Mas eu me mantive firme, porque eu sabia que era o melhor para elas. E a gente tem aquela vontade de proteger os nossos filhos, de fazer com que eles tenham um caminho fácil. E muitas vezes o caminho fácil não constrói. Se nós protegemos os nossos filhos de todas as adversidades, nós acabamos fazendo com que eles fiquem dependentes de nós. E eu acho que ninguém quer filhos dependentes. Nós queremos que os nossos filhos sejam independentes, que eles aprendam a resolver os seus problemas, que eles tenham uma vida profissional, uma vida emocional e uma vida financeira saudável. Quando eu digo pare de proteger os seus filhos, deixe-os crescer. É muito difícil para nós, mães, pais, ver os nossos filhos passando trabalho, mas a gente sabe que o trabalho faz com que a gente cresça. Então, vamos deixar os nossos filhos crescerem, vamos deixar os nossos filhos passarem um pouco de trabalho, aprender a lidar com as frustrações, aprender a lidar com as adversidades. Hoje, as minhas filhas estão saudáveis, física, emocionalmente e financeiramente. Hoje quem me presenteia com viagens e com vários mimos são elas. E eu fico muito feliz porque eu posso dormir sem me preocupar se elas estão bem, sem ter que estar me preocupando se eu vou conseguir ajudá-las, porque elas não precisam da minha ajuda. Crie seus filhos para que eles sejam autossuficientes. Pare de proteger. Mantenha-os firmes na caminhada deles. Mesmo que às vezes a vontade é de proteger e dizer, ai, tadinho, deixa ele em casa. Né? Vamos criar filhos fortes. Vamos fazer com que eles sejam autossuficientes. Isso é muito importante. Hoje eu sou muito orgulhosa das minhas filhas, o pai delas também é muito orgulhoso. Sempre falava, as minhas filhas. Eu tenho 2 engenheiras, ele dizia. E é. Para ele que não tinha 7ª série, vindo de um pai analfabeto, foi difícil? Foi. Mas valeu a pena. Faça com que a trajetória do seu filho valha a pena. Vejo muitos pais e muitas mães que hoje têm que se preocupar em pagar as contas dos filhos. E realmente são filhos dependentes, são pais preocupados e estressados. E não é isso que a gente quer para a nossa vida, né? Se te inspirei, deixa teu like, ativa o sininho, compartilha com as amigas. Namastê.